Olá, sou Anilton Oliveira do site Firme Propósito e é muito bom receber você aqui para juntos refletirmos sobre o seguinte tema: a armadura de Saul não serve em Davi. Antes de refletirmos, quero ler um texto lá em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 38 até o versículo de número 40. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais a havia usado. Então Davi disse a Saul: Não posso andar com isto, porque nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Pegou seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo. E com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu. Todos conhecem a história aqui, o desafio que Golias estava levando sobre Israel. Já durante 40 dias estavam acampados ali na região da Judéia, desafiando o exército de Israel, que estava apenas ouvindo ali o desafio. O rei prometeu riqueza, prometeu casar com a sua filha, aquele que destruísse aquele gigante, um homem de mais de 3 metros de altura. E no texto lido, nós temos algumas lições sobre a liderança cristã. Mas antes eu quero falar um pouquinho mais do contexto. Davi tinha 3 irmãos na batalha: Eliabe, Abinadab e Samar. E Jessé, o pai deles, envia Davi para levar alguns mantimentos para os seus irmãos e saber como estava, a preocupação normal do pai. Davi então chega ali no local da batalha e naquele dia em especial não era a primeira vez que Davi estava ali. Ele estava continuamente, mas naquele dia ele se chocou com as ameaças e também se interessou por aquilo que o rei estava prometendo. Devemos também lembrar que Davi já havia sido ungido rei, já havia uma promessa de ser rei sobre a sua vida ali no capítulo 16. E nesse contexto de afronta, nesse contexto de promessa, Davi chega até Saul e se coloca à disposição para lutar. E a primeira lição que nós temos ali vem da atitude de Saul de querer que Davi usasse justamente as armas que ele tinha. Em um primeiro momento, é uma atitude sábia. Por quê? Porque Saul estava protegendo a Davi. Estava lhe dando uma arma, uma espada. Porém, Davi tentou vestir e não conseguia nem caminhar, quanto mais lutar. E nós aprendemos ali que o líder tem que ter uma sensibilidade. Às vezes ele faz um planejamento para o seu liderado, mas ainda não é a hora. Às vezes não está pronto para usar todo aquele recurso. É preciso paciência, é preciso confiança de com que o liderado se desenvolva gradativamente. E não devemos bloquear as pessoas. Bloquear as pessoas com o nosso conhecimento, porque sabemos mais, humilhar as pessoas, mas preservá-la, saber que ela tem o seu tempo. Sem dúvida chegou o tempo que Davi vestiria ou vestiu armaduras, mas aquele não era o momento. E se ele precisava de uma armadura, não era a exata armadura de Saul. Como líderes, nós queremos que os nossos liderados sejam o mais próximo possível de nós, compartilhem do mesmo pensamento, tenham o mesmo pensamento sobre tudo, mas serão pessoas diferentes, temperamentos diferentes, história de vida diferente. E nós não podemos jogar fora as pessoas por isso, mas precisamos investi-la nela gradativamente à medida que ela vai crescendo. Outra lição ainda, nesse primeiro ponto, é: não devemos usar a armadura de outros. Davi até tentou, mas não deu certo. Precisamos ser nós mesmos. Muitas vezes nós nos engessamos
a querer sermos iguais a outra pessoa, a falar igual a outra pessoa, a pregar igual, no mesmo tom de voz, no mesmo gestos, copiar os detalhes, mas não, precisamos aprender os princípios gerais. A dedicação que a pessoa tem a Deus, o comprometimento que a pessoa tem com Deus, seus princípios de vida, mas continuar sendo nós mesmos. Temos nossas limitações, temos qualidades diferentes do outro e podemos nos complementar. Então, essa é a primeira lição sobre o nosso título. A armadura de Saul não serve em Davi. Não bloqueie as pessoas. Não bloqueie as pessoas com o teu conhecimento, não bloqueie as pessoas com o que você já sabe, mas ajude as pessoas a crescerem gradativamente. Segundo, seja o que Deus te chamou para ser. Saul tinha um chamado, aqueles soldados tinham um chamado, e Davi tinha o seu próprio chamado. Se pensarmos nos soldados, eles estavam ali para lutar, eles estavam ali para dar a vida pelo seu povo, mas eles já estavam 40 dias parados por causa da afronta de um homem. E nós olhamos, a vida não é diferente. Quantas vezes falamos, nossa, tal pessoa tem tanto talento, mas não se firma, porque nós olhamos para o ângulo errado. O talento, o dom, a capacidade é importante, é essencial, ela deve ser desenvolvida, mas quando falamos em liderança, o que emerge são os princípios, os valores e a fé em Deus. Se a pessoa tiver o talento que for, mas se ela não crer em Deus, não tiver um comprometimento sério com Deus, esse talento não terá tanto valor para o reino de Deus. Como temos ali soldados que não faziam nada. Saul na tenda, outra lição. Saul tinha um chamado de ser rei. Saul era alguém alto, era alguém bonito para aquela sociedade, nos padrões daquela sociedade. Era alguém que se destacava, mas estava na tenda, estava com medo, estava acomodado. Talvez o tempo de rei trouxe uma acomodação a ele. Quantas vezes o medo complexo, mesmo tendo capacidade, nós freamos, nós paramos. E nós precisamos aprender, seja o que Deus te chamou para ser. Os soldados estavam ali para serem soldados. Saul estava ali para liderar, para ser rei. Mas naquele momento ele estava preso em si mesmo na sua tenda. E Davi era pastor. E ele foi usar as armas que ele tinha. Ele foi em direção ao seu chamado. Então, a segunda lição, seja o que Deus te chamou para ser. A terceira e última lição que eu aprendo nessa mensagem é que Deus vai à frente. Somos preocupados com recursos são importantes. Precisamos ser sábios ao adquirirmos e a mantermos recursos. Mas a fé é essencial. Poucos recursos na mão de alguém que crê em Deus tem um impacto maior do que grandes recursos na mão daquele que não confia em Deus. Temos aqui Saul com uma tremenda armadura, preparado para a batalha, mas que não foi para a batalha. Temos um Davi com poucos recursos, não havia armadura para sua estatura, mas a fé e a coragem na promessa de Deus. Então precisamos olhar os recursos que nós já temos em nossa liderança e não nos desanimarmos pelo que nós não temos e pensar o que eu posso fazer com o que eu tenho. Essa é uma grande lição que eu aprendo com essa reflexão bíblica em 1 Samuel capítulo 17, versos 38 a 40. E por fim, cumpra o seu chamado. Versículo 39. Davi juntou os recursos que ele tinha e foi em direção a cumprir o seu chamado, a ser um guerreiro por Israel, a se preparar para ser rei. Ele não saiu dali daquela batalha rei, ele saiu vitorioso, mas não saiu rei.
mas ele saiu mais preparado para ser rei. Precisamos deixar de lado o imediatismo, de que um líder se faz rápido com um decreto, com um título. Líder se faz na batalha, líder se faz na caminhada, líder se faz olhando para as promessas de Deus. Um líder se constrói continuamente. Se olharmos Saul, um grande líder, uma grande história, mas parou no tempo, se entregou. E aqui nós vemos Davi em uma escala diferente, crescendo rumo ao seu chamado. Mesmo que as vestes ou a armadura de Saul não servem a Davi, ele não ficou parado. Isso vale para nós, líderes e liderados. Mesmo não tendo toda a capacidade, todo o recurso, precisamos manter a fé em Deus e precisamos continuar caminhando com Deus, cumprindo o nosso chamado. É aqui, não importa qual seja o teu chamado. Não importa qual é o teu dom, qual é a tua vocação. O importante é cumpri-la. O importante é exercê-la com zelo, com dedicação e com fé em Deus. Deixa o orgulho de lado. Deixa a vaidade de lado. E olhe para o que Deus te chamou para ser. Muito obrigado. Essa foi a nossa primeira lição de liderança, tirada ali de 1 Samuel. E na próxima semana, mais um vídeo, mais um texto para você. Lembre-se de ir lá no nosso site, tem o esboço completo. Se você quiser utilizar esse estudo na sua igreja, fique à vontade, melhorá-lo, fique à vontade. Deus te abençoe e até lá. Visite-nos www.firmepropósito.com.br. Até mais.